e boa tarde para quem eu não falei, certo? E hoje nós vamos continuar ali no livro. Nós estávamos estudando os tempos verbais, né, nos textos narrativos, textos verbais nos textos narrativos, e lá na página 82, eu estou terminando aqui esse livro para nós começarmos o livro 2, tá? Eu preciso terminar isso daqui antes. Eu acredito que eu não me lembro aqui se eu comecei a corrigir. Eu acredito que não, que eu não comecei a correção dessas atividades. É isso? Quem está me vendo ali, quem está... Mariana e João Pedro Fernandes, que sempre participam. Está com o livro aí, João Pedro? Está? Vê ali a página 82, Wesley, sim. Foi corrigido a página 82. Foi corrigido, Mariana? Você viu? Se foi corrigido a página 82 ali? Então, vamos lá. Página 82, eu vou compartilhar o livro com vocês para nós continuarmos. Nessa página aqui, 82, ok? O exercício de número 3. Tempos verbais nos textos narrativos. Nós falamos para vocês ali da aula anterior, o discurso direto e o discurso indireto. Eu me lembro que na última aula nós fizemos uma... Não foi com vocês, não, foi 7º ano A. Tá certo. Achei que fosse com o 7º B. Não. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos ver o exercício de número 3. Na construção da narrativa, são usados diferentes tempos verbais. 2 deles são predominantes no texto que inicia o capítulo. Então, quais são? Cite exemplos e explique por que eles foram usados. Só um pouquinho. Então, ali, se você observar, dentro do texto, os verbos que predominam é o pretérito imperfeito do indicativo. Podem anotar ali, no texto predomina o pretérito imperfeito do indicativo. Como exemplo, coloquem entre parênteses, formavam, amavam e comemoravam. Predominam verbos no pretérito imperfeito do indicativo, formavam, amavam e comemoravam. E também pretérito perfeito. E também pretérito perfeito do indicativo. E também pretérito perfeito do indicativo. Aí coloquem entre parênteses, mudaram, melhoraram e sentaram. Ok? O pretérito imperfeito é aquele tempo que nós utilizamos ele, algo em relação a algo que está no passado, mas que não foi concluído, não foi terminado. Agora, se nós observarmos o pretérito perfeito, é algo que foi feito no passado e concluído, e terminado, certo? Então, vamos lá agora no exercício 4. Exercício 4, nós temos ali. No texto 1, além dos verbos, o sentido e a progressão do enredo se constroem pelo uso de outros marcadores temporais, como advérbios, locuções adverbiais, conjunções e etc. Vamos reler essa parte, esse trecho do texto ali. Então, olha, à primeira vista, Tadeu e Maria Angélica formavam um casal normal. Gostavam de cinema, de música e de viagens. Mas, acima de tudo, amavam o futebol. Só que, infelizmente, torciam para times rivais. Então, ali só um pouquinho. Deixa eu passar para cá, para nós
agora aqui em cima, esse pontinho da número 4 ali. O que o uso de verbos no pretérito imperfeito do indicativo sugere ao leitor? Ele sugere uma ação passada cotidiana que sempre se repetia. Então, se vocês não fizeram, podem colocar aqui como resposta. Sugere uma ação passada cotidiana que sempre se repetia. Ok? E ali, quando a gente lê o texto, nós percebemos que ele reforça a ideia, né, da situação inicial vivida pelas personagens, tá? Então, vamos continuar aqui na letra B. Em que parágrafo a situação inicial do texto é interrompida? Que advérbio marca a quebra da rotina vivida pelo casal? Que frase presente nesse parágrafo reforça essa interrupção? Então, nós vamos observar ali, em primeira pergunta, né? Então, temos 3 ali. Em que parágrafo a situação inicial do texto é interrompida? No terceiro parágrafo. Podem colocar ali, no terceiro parágrafo. A segunda pergunta, qual é o advérbio que marca a quebra da rotina vivida pelo casal? É o advérbio então. O advérbio então. Vocês estão fazendo? Vocês estão copiando ali as atividades? Sim. O advérbio então. Agora temos mais uma pergunta, ainda aqui na letra B. Que frase presente nesse parágrafo reforça essa interrupção? A frase é: no campeonato deste ano, as coisas mudaram. A frase é: no campeonato deste ano, as coisas mudaram. Então, ao citar essa frase ali no texto, reforça a quebra de rotina vivida pelo casal. Ok? Então, se vocês observam, vou repetir aqui. A situação é interrompida no terceiro parágrafo e o advérbio que quebra essa situação inicial é o advérbio então. E a frase presente nesse parágrafo que reforça essa interrupção é: no campeonato deste ano, as coisas mudaram. Ok? Podemos continuar? Só me deem um ok, se eu posso continuar. Ok, muito bem. Então, vamos lá. A letra C agora. Um momento, por favor. Está me ouvindo? Todos estão conseguindo me ouvir? Vamos lá. Eu falo um pouco mais alto, então. Letra C. Qual tempo verbal passa a dominar a narrativa dos fatos a partir da quebra da situação inicial? Que ideia esse tempo verbal expressa? Então, aí, qual tempo verbal? A história passa a ser narrada no pretérito perfeito. Ok? Podem colocar aqui. A história passa a ser narrada no pretérito perfeito. A história passa a ser narrada no pretérito perfeito. Que expressa a ideia de progressão
que expressa a ideia de progressão da narrativa. Ok? E vamos acrescentar mais uma parte ali para ficar completa essa resposta. Então, ali nós vimos que... só um pouquinho. Isso. A história passa a ser narrada no pretérito perfeito, que expressa a ideia de progressão da narrativa, indicando que novos acontecimentos passaram a ser realizados e finalizados no passado. Eu repito. Indicando que novos acontecimentos passaram a ser realizados e finalizados no passado. Ok? Um momento. Ok. Vamos lá novamente, compartilhando ali. Então, aqui nessa página, nessa questão ali, então a história passa a ser narrada no pretérito perfeito, né, que expressa a ideia de progressão da narrativa, indicando que novos acontecimentos passaram a ser realizados e finalizados no passado. Então, agora vamos aqui para a questão de número 5. Página 83. Questão de número 5. Quais sinais gráficos introduzem o diálogo entre as personagens do texto 1? Primeira pergunta. E a segunda, quais verbos de dizer localizam esse diálogo? Então, vamos à primeira pergunta, quais sinais gráficos introduzem o diálogo? Ok? Então, ali, os sinais gráficos utilizados são os 2 pontos, aspas e travessão. Então, podem anotar aqui. Quais, aqui é mais de um, está no plural, ok? Então, olha, quais sinais gráficos introduzem o diálogo entre as personagens do texto do início do capítulo? Então, olha, os sinais gráficos são os 2 pontos, aspas e travessão. 2 pontos, aspas e travessão. Ok? Agora, a segunda pergunta está perguntando quais são os verbos de dizer. Os verbos de dizer que aparecem lá no texto, nós podemos colocar ali gritou, cantava, disparou, disse e cantou. Anotem lá. Gritou, cantava, disparou, disse e cantou. Certo? Agora, a número 6. Podemos continuar? Está ok? Posso continuar? Isso. Vamos lá, então. Na número 6, diz, ao ler o texto, você deve ter notado o uso de um verbo de dizer, que são os verbos de elocução ou verbos de sende, deslocado de seu sentido mais comum. Então, que verbo é esse? Que interpretação ele provoca quando lido no texto? O verbo é disparou. Coloquem ali, o verbo disparou.
O verbo disparou. Então, ali você ainda tem uma pergunta ali. Que interpretação ele provoca quando lido no texto? Então, ali ele traz um efeito de algo que foi realizado de uma maneira brusca. Nossa, falei errado agora, desculpa, gente. Traz um efeito de algo que foi realizado de maneira brusca, sem muito controle. Traz um efeito de algo que foi realizado de maneira brusca, sem muito controle. Ok? Certo? Podemos continuar? Sim, vamos lá então. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Sim. Muito bem, vamos lá. Então, na próxima página, que já são as páginas amarelas, que é uma página de revisão, recapitulando. Então, ali vocês, no início aqui, vocês têm o discurso direto e o discurso indireto. Aí tem um pequeno texto ali que para nós respondermos as questões. Ali tem um trecho da obra de João Ternura. É um texto que fala... Ali no início diz assim, você lerá uma obra... É um trecho da obra de João Ternura. Seu autor, o mineiro Aníbal Machado, começou a escrevê-la em 1926, interrompeu a escrita em 1932 e só retomou e concluiu na década de 1960. Olha quanto tempo ele ficou para escrever esse livro, né? Começou em 1926 e terminou em 1960. Então, ali fala uma parte do trecho do livro de Aníbal Machado. Agora, vamos aqui para a questão número 1. Nessa questão número 1 aqui, vamos ver o que eles estão pedindo. Então, ali na construção do texto, são empregados vários verbos e estão presentes 2 tempos verbais, que é o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo. E numere as afirmações a seguir, indicando que tempo verbal está exemplificado em cada caso. Então, desses verbos aqui que estão grifados, nós vamos colocar número 1 para pretérito perfeito, número 2 para pretérito imperfeito, correto? Então, vamos ver a primeira aqui. Ternura saiu ao terreiro, ganhou o pasto. Saiu e ganhou. Está no pretérito perfeito, certo? Eu saí, tu saíste, ele saiu. Eu ganhei, tu ganhaste, ele ganhou. Então, está no pretérito perfeito, número 1. Segunda oração. Ternura preferiu ir sozinho. Eu preferi, tu preferiste, ele preferiu. Pretérito perfeito, número 1 também. Ok? A terceira. Na terceira oração, aqui 6 linhas de aço paralelas internavam-se num grande armazém cinzento de madeira e de zinco. Eu internava, tu internavas, ele internava, nós internávamos, vós internaveis, eles internavam. Pretérito imperfeito. Então, número 2 aqui. Ok? Número 2, internavam. E a penúltima oração diz: a linha férrea rasgava a serra num corte vermelho e seguia. Eu rasgava, tu rasgavas, ele rasgava. Eu seguia, tu seguias, ele seguia. Os 2 verbos aqui estão no pretérito imperfeito, número 2. Ok? E a última, carecia de energia bastante para ver aquilo.
não estava em idade de aproximar-se de tão poderosa coisa. Eu carecia, tu carecias, ele carecia. Eu estava, tu estavas, ele estava. Também os dois verbos aqui, eles estão conjugados no pretérito imperfeito. Então, ali apenas a primeira e a segunda oração aqui que está no pretérito perfeito. As três últimas, pretérito imperfeito. Agora aqui esse ponto da questão anterior, que ideias são expressas com o uso dos tempos verbais indicados na questão anterior? Então, ali, quais são as ideias? O que eles indicam aqui nesses verbos? Então, o pretérito perfeito indica uma ação que passada, já concluída, e o pretérito imperfeito indica uma ação passada, mas que ainda não foi concluído. Essa é a diferença entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito, certo? Então, podem colocar ali. O pretérito perfeito indica a ação passada completamente terminada. Completamente terminada. Já o imperfeito, né? Já o pretérito imperfeito. Já o pretérito imperfeito indica uma ação passada, mas não completamente terminada. Mas não completamente terminada. E também isso dá uma ideia de continuidade dentro do texto ali, certo? Quando nós utilizamos o pretérito imperfeito. É uma ação passada que não foi concluída, uma ação que dá ideia de continuidade. Correto? Podemos continuar. Sim. Vocês conseguiram responder, gente? Ok. Isso, muito bem. Então, vamos lá para o número 2. Releia o seguinte trecho e indique nele as expressões ou palavras que marcam espaço e tempo. Quando a porta da cozinha se abriu, ainda de madrugada, Ternura saiu ao terreiro, ganhou pasto, respirou a neblina que escondia as vacas e transportou-se de canoa para outra margem do rio. Subiu o barranco, lá de longe avistou a chácara entre as mangueiras. Marcadores de espaço. Espaço seria o quê? Lugares, ok? Então, aqui dentro do texto, está citando alguns lugares que nós vamos estar aqui, colocando. Então, ali, quando ele diz o terreiro, pasto, a outra margem do rio, o barranco, lá de longe e a chácara entre as mangueiras. Ok? Então, aqui nós temos terreiro, ao terreiro. Então, coloquem ali o terreiro, pasto, indica lugar também. Respirou a neblina, transportou para a outra margem do rio. Coloquem lá também a outra margem do rio. O barranco. Lá de longe é outro. Lá de longe. E ele avistou o quê? A chácara entre as mangueiras. Então, podemos colocar aqui também. A chácara entre as mangueiras. Então, só vou repetir aqui, ó. Terreiro, pasto, a outra margem do rio, o barranco, lá de longe e a chácara entre as mangueiras. E a chácara entre as mangueiras, ok?
Vocês colocaram todas, me dê um ok para eu continuar. Ok. Ok, não vou poder continuar, que a minha aula está faltando 1 minuto. E como teve alguns colegas que chegaram depois, eu só quero dar um recadinho para vocês, bem rápido, que está faltando 1 minutinho para terminar minha aula.